Tudo sobre o mangá oficial episódio G-Hack e o capítulo 32 completo. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. O mangá oficial episódio G-Hack é o terceiro título de Megumi Okada, que foi lançado após o episódio G clássico e o episódio G Assassin. Em Hacking, Seiya, o Cavaleiro de Ouro de Sagitário, enfrentou os deuses ciclopes, entre eles Mitsumasa Kido, seu verdadeiro pai, que conseguiu acabar com todas as esperanças no coração de Seiya, revelando a catastrófica verdade por trás da origem do santuário e a verdadeira função dos Cavaleiros de Atena. Com essa revelação inacreditável, o novo sentimento que surgiu em Seiya, o matador de deuses, foi capaz de tirar a vida de Saori Kido, a Atena desta era. Assim, o plano ardiloso dos deuses primordiais que planejam retornar à Terra foi concluído. Contudo, Seiya se tornou o pilar do novo mundo, derrotando o último Ciclope a serviço de Urano, Arges, o Ciclope Vermelho. Mas Atena retornou ao planeta, que está em meio ao caos, sem as constelações que foram apagadas por Pontos, o oceano, sendo agora um mundo sem cavaleiros. Entretanto, a constelação de Fênix ressurge nos céus, e Ikki inicia o treinamento da nova Atena, chamada Saori, ou Sao, a preparando para a batalha final contra os verdadeiros inimigos, os deuses primordiais liderados por Urano, o primitivo soberano dos céus. Se você é novo por aqui, já se inscreve para não perder os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Episódio G-Hack, em capítulo 32, O Vigilante. Os deuses não permitiram sequer a última gota de esperança. Um ser observa no mundo elementos que não deveriam brilhar. As chamas azuis e brancas não deveriam existir. São como estrelas que incendeiam os céus. A ele foi dada a missão que deve ser cumprida. Deve revelar os loucos que desafiaram os grandes deuses e eliminá-los. Ele é aquele que brilha como uma estrela. Na Ilha da Rainha da Morte, que se tornou o único local na Terra que resiste à invasão dos deuses, e que recebe a visita de alguém que conhece há muitos anos, e pergunta o que ele quer naquele lugar. É Tatsumi, o antigo mordomo de Saori Mitsumasa Kido. Ele acredita que Ikki deveria ser mais comunicativo. Além disso, aquela região é inacessível para alguém idoso como ele, que caminha com o auxílio de uma bengala. Não se conforma que seja preciso escalar uma montanha para encontrar Ikki. Mas Fênix não está preocupado com quem o visita sem ser convidado, e pede que Tatsumi se apresse. O velho conhecido desabafa que, como o céu é território dos deuses, ele foi obrigado a ir de barco para entregar as reservas, e esperava mais gratidão por isso. Ikki relembra Tatsumi, que agora comanda a antiga fundação de Kido, que é sua obrigação garantir que a ilha seja abastecida. Tatsumi sabe muito bem de suas responsabilidades, assim como reforça qual é a de Ikki: converter Saori em uma deusa poderosa. No santuário, a senhorita Saori foi reduzida a cinzas antes de desaparecer, e a esperança se extinguiu com ela. Foi então que ela retornou na forma de um bebê, trazendo novas esperanças a todos. A missão de Ikki é criar cavaleiros e restaurar o santuário, como Mitsumasa Kido tentou fazer há muito tempo. Ikki se irrita. Quer que Tatsumi se cale e pare de falar daquele homem em sua frente, fique enojado só de pensar. Mas não importa o que Fênix diga, não mudará o fato de ter sido escolhido. Ele é o instrutor que irá gerar o futuro da deusa Atena. Deve fazer da senhorita Saori uma deusa forte. Tatsumi tem certeza que ela vai se lembrar e irá recuperar tudo o que perdeu. Devem fazer tudo o que for preciso para protegê-la e escondê-la dos grandes deuses que estão se encarregando de destruir o mundo. A chama da esperança da humanidade nunca irá se apagar. Nesse momento, Sao espirra. Brinca dizendo que alguém deve estar falando dela. Ela não gosta dos dias sem treinar enquanto os outros estão estudando. Quer caçar, mas se seu mestre descobrir que não está descansando, ficará furioso. Mesmo assim, Saori decide pescar. Nesse instante, alguém pede que ela não faça. Para conhecer o mangá que desenhei revelando a continuação do Prólogo do Céu, a história final dos Cavaleiros intitulada A Saga dos Deuses, os links da playlist para adquirir a versão física com a saga completa estão na descrição, pois deve descansar quando tem chance. A garota que surge também diz que Ikki acredita que não poderá se tornar forte sem ele. Sao revela o nome da menina. É Natácia. Fazia muito tempo que não havia e pergunta quando ela chegou. Natácia conta que foi há pouco junto de Tatsumi de navio. Foi um longo caminho. Natácia percebe que a luta contra os deuses está se tornando cada vez mais violenta. Por isso, Tatsumi disse que estariam melhor naquele lugar. Sao confirma a situação, estão perdendo território de todos os lados. E pergunta cabisbaixa a si mesma se está indo bem. Natácia sente que algo incomoda Saori.
Mas a guerreira diz que apenas se sente um pouco ansiosa. Jamais sentiu que perdia tempo para se tornar forte. Porém, sempre teve a impressão que tinha que se apressar para alcançar logo esse objetivo. Pois sente dentro de si um outro eu, que está gritando. Algo precioso, ardente e oculto. É por isso que ela está certa que tem que se apressar para viver. Natácia pergunta como ela o fará. Saô lembra que só passaram 3 anos. Além disso, sente que algo tem ocorrido desde que nasceu. Às vezes se lembra de cenas que nunca tinha visto antes. Está certa de que não é normal. Natácia fica em silêncio, mas em seguida diz que se for assim, também não é normal. A criaram. Saô não entende. Natácia explica que era apenas uma alma, um espírito vingativo. Parecia uma boneca feita de partes de corpos dispersos. Ela nasceu assim, nunca foi um bebê. Mas seus pais, Shun e Yoga, a consideravam como filha. Lhe disseram que era uma criança preciosa, a garota mais linda do mundo. Natácia viu como Saô, que era um bebê, cresceu rápido. Para Natácia está tudo bem ser um pouco diferente. No final, todos são humanos. Natácia chorou quando sua mamãe e papai desapareceram repentinamente. Sim, Natácia chama Shun de mamãe e Yoga de papai. E Ikki lhe disse para não chorar. Não deve subestimar seus pais. Afinal, eles prometeram criá-la. Precisa ter fé de que eles vão voltar. Mesmo que mais ninguém no mundo acredite, ela está lá para fazê-lo. Natácia está certa de que Ikki também mantém sua fé, pois é o irmão mais velho de sua mamãe. Ela percebe que Ikki está criando Saô como cuidou de Shun, alguém muito precioso para ele. Talvez Ikki considere Saori mais do que todos, como sua própria filha, a pessoa mais adorável do mundo. Então decidiu criá-la. Mas Natácia explica que não se trata só de Ikki. Saori precisa acreditar que é uma menina adorável também. Saô diz que Natácia tem razão. Vai tratar de acreditar nessas palavras. Seguirá acreditando em si mesma e em seu mestre. Ikki pede que Tatsumi retorne ao orfanato, pois Fênix tem assuntos lá embaixo. Tatsumi o chama de tolo e pergunta se por acaso ele quer perder sua vida. Lá embaixo há magma, já que é uma cratera de vulcão. Precisa cuidar da senhorita e não deve ser egoísta. Fênix pede que ele se cale, aquele é o lugar onde nasceu. Tatsumi compreende. Ikki salta ouvindo Tatsumi o chamar de idiota. O cavaleiro vai até a região mais quente, coberta de magma. Sua memória se apagou de repente. Quando Seiya lutou sozinho, Ikki já tinha perdido sua vida. O destino de Fênix é ressurgir das cinzas. Se é assim, se pergunta por que não voltou então. Deveria realmente ter regressado no dia em que se enfrentou tudo sozinho. Mas foi somente depois que ele acendeu seu corpo e salvou o mundo que retornou. Recebendo as chamas em seu corpo, Ikki questiona se essa verdade tem algum significado. Seria a vontade divina? A vontade da deusa Atena? De Saori? O cosmo flamejante de Fênix se eleva. Ikki sente um invasor se aproximando na superfície. Se pode voar tão longe em um instante, significa que não se trata de uma armadura negra. É Grigori, o vigilante. O inimigo acredita que Fênix é louco por desafiar os deuses e se impressiona de ser também humano conectado às constelações e que imagina que seja um soldado enviado pelos deuses. Os vigilantes eram os anjos descritos nos livros apócrifos de Enoque, ou seja, livros que não foram incluídos na Bíblia por não serem considerados criados com inspiração divina. Esses anjos são divididos em 2 grupos, santos vigias e os vigilantes ou Grigori, os 200 anjos que abandonaram os céus e passaram a habitar a terra, onde deram origem aos Nephilims. Megumi Okada trouxe Natácia de volta à história, pois ela surgiu em episódio G a Sasan e foi resgatada por Shun e Yoga, passando a considerá-los seus pais. Então herdou o nome da mãe de Yoga. Episódio G-Hacking, para mim, é um dos melhores spin-offs de Saint Seiya e vale muito a pena ser conferido. Me conta também qual é a sua opinião. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist do episódio G-Hacking com todos os capítulos lançados até agora no Japão. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta a hashtag Natácia. Muito obrigado!